Você já se perguntou até onde iria para garantir o amor de alguém? Neste vídeo, vamos mergulhar na fascinante e complexa história de corações enfeitiçados, a dança da vingança. Prepare-se para uma jornada repleta de magia, ciúmes e a busca pelo verdadeiro amor. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a levar histórias como essa a mais pessoas. Ouça atentamente, pois a reflexão sobre o amor e suas nuances é essencial para todos nós. O que significa amar de verdade? A resposta pode surpreender você. Vamos lá! Eu costumava acreditar que o amor era algo mágico, uma força que podia ser domada com poções e feitiços. Mas, como eu aprendi da maneira mais difícil, o amor não pode ser controlado, e a magia tem seu preço. Meu nome é Sofia, e esta é a história de como eu tentei amarrar um coração e, ao mesmo tempo, me perdi no caminho. Desde pequena, eu passava horas na velha livraria da cidade, mergulhada em histórias de amor e encantamentos. Cada página virada era uma promessa de que eu também poderia viver um conto de fadas. Eu sonhava com um amor que me fizesse sentir viva, que me enchesse de alegria e me levasse a lugares que só existiam nas minhas fantasias. E então, Miguel apareceu. Ele era diferente de todos os outros, um artista com um sorriso que iluminava a sala e olhos que pareciam conter todo o mistério do mundo. Nós nos encontramos em uma tarde chuvosa, cercados por livros e palavras que dançavam ao nosso redor. A conexão foi instantânea, e eu sabia que ele era especial. Cada risada compartilhada, cada olhar cúmplice, me fazia acreditar que finalmente havia encontrado o amor verdadeiro. Mas como em qualquer história, a calma não durou. A vida, com sua dose cruel de ironia, trouxe Clara de volta à cidade. Uma amiga de infância, cheia de vida e charme, que rapidamente se tornou o centro das atenções, até mesmo de Miguel. E assim, meu coração começou a se encher de insegurança e ciúmes. A ideia de perder Miguel me consumia, e foi nesse momento de desespero que decidi fazer algo impensável. Em uma noite silenciosa, quando a lua brilhava como um farol, eu me deixei levar pela tentação de um feitiço de amarração amorosa. Com cada palavra murmurada, eu acreditava que poderia garantir o amor dele para sempre. Mas essa escolha, que parecia tão sedutora, estava prestes a me levar por um caminho sombrio e inesperado. Essa é a história de como o amor pode se transformar em prisão e como eu aprendi a importância de deixar ir. Quando penso na primeira vez que vi Miguel, meu coração ainda acelera. Era uma tarde ensolarada, e a livraria estava cheia de clientes. Mas ele se destacou como uma estrela em um céu claro. Ele entrou, carregando uma pasta cheia de esboços e uma aura de criatividade que parecia contagiar tudo ao seu redor. Nosso primeiro encontro foi casual, como um sussurro entre os livros. Ele perguntou onde poderia encontrar um livro específico, e quando nossos olhares se cruzaram, eu soube que algo mágico estava prestes a acontecer. Havia uma intensidade em seu olhar que me deixou sem palavras. A conversa fluiu naturalmente, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Falamos sobre nossas histórias favoritas, sobre sonhos, e como a arte pode capturar momentos que nunca queremos esquecer. Com o passar dos dias, Miguel se tornou uma presença constante na minha vida. Cada visita à livraria era um novo capítulo, repleto de risadas e trocas de ideias. Ele me mostrava seus esboços, e eu me perdia na beleza da sua arte, como se cada linha desenhada fosse uma extensão de sua alma. A química entre nós era palpável, uma dança delicada que nos envolvia. E então, em uma noite mágica, ele me convidou para ver uma de suas exposições. A sala estava cheia de pessoas, mas para mim, o mundo se resumia a Miguel e suas obras. Quando ele apresentou uma pintura dedicada a mim, meu coração disparou. Era como se ele tivesse capturado a essência do que eu sentia. Naquele momento, soube que estava apaixonada. Os dias se transformaram em semanas, e cada momento ao lado dele era uma nova descoberta. O amor florescia como flores na primavera, e eu me deixei levar por essa onda de felicidade. Mas, como em toda história, a sombra da incerteza sempre estava à espreita. E quando Clara voltou, tudo começou a mudar. A amizade entre nós era forte, mas a presença dela trouxe uma nova dinâmica. Miguel parecia encantado com a energia dela, e a cada risada compartilhada entre os dois, meu coração se apertava. Eu não queria acreditar que poderia perder o que havia construído,
mas a semente da dúvida já estava plantada. O que eu não sabia era que essa dúvida me levaria a tomar uma decisão que mudaria tudo. E assim, o amor que eu pensava ser eterno começou a se transformar em uma luta interna, uma batalha entre a razão e o desejo. O que eu faria para mantê-lo ao meu lado? A linha entre o amor e a obsessão começou a se borrar, e eu estava prestes a cruzá-la. Quando conheci Miguel, minha vida ganhou uma nova cor. Ele era como um sopro de ar fresco em um dia abafado, uma lufada de esperança em meio à monotonia. Lembro-me perfeitamente do dia em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, na sessão de literatura da livraria. Ele estava folheando um livro de poesia, e eu não pude evitar me aproximar. Você gosta de Rilke? Perguntei, tentando esconder minha timidez. Ele levantou os olhos, e um sorriso descontraído se espalhou pelo seu rosto. Gosto de todos os poetas que falam sobre amor, respondeu ele, e naquele momento, meu coração disparou. Nos tornamos inseparáveis. Nossas conversas se estendiam até altas horas da noite, e cada encontro parecia uma cena de um romance. Miguel me contava sobre suas pinturas, e eu compartilhava meus sonhos de escrever um livro. Era como se o universo conspirasse a nosso favor, unindo nossas almas inquietas em um só ritmo. Passamos dias explorando a cidade juntos, rindo e sonhando. Ele me levava a cafés escondidos, onde o aroma de café fresco se misturava ao doce cheiro de bolos caseiros. E em cada uma dessas pequenas aventuras, eu sentia que estava me apaixonando mais e mais. Mas enquanto eu flutuava nas nuvens do amor, uma sombra começou a se formar. Clara, minha amiga de infância, apareceu como um furacão em nossas vidas. Eu a recebi de braços abertos, mas, no fundo, já sentia a insegurança crescendo. Miguel parecia encantado com sua presença, e eu não conseguia evitar o nó no meu estômago. A primeira vez que os vi juntos, rindo e compartilhando histórias, foi como um soco no estômago. Eles estavam tão próximos, seus olhares trocando promessas que eu temia não ser capaz de cumprir. Ao mesmo tempo, eu tentava me convencer de que era apenas uma amiga, mas a verdade era que Clara representava tudo que eu não era. Espontânea, confiante e cheia de vida. Com o passar dos dias, a tensão começou a crescer. Eu tentava ignorá-la, focando nos momentos que ainda compartilhava com Miguel, mas a sombra de Clara se tornava cada vez mais opressora. Eu sabia que precisava agir, mas o que eu poderia fazer? Como proteger o que mais amava? Foi nesse momento de vulnerabilidade que a ideia de um feitiço de amarração começou a tomar forma em minha mente. Eu sabia que era arriscado, mas a dor da possibilidade de perdê-lo era insuportável. Assim, em uma noite silenciosa, enquanto a cidade dormia, eu decidi que faria o que fosse necessário para garantir que Miguel fosse meu para sempre. E assim começou minha descida em um mundo de magia, onde o desejo e a vingança se entrelaçariam de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A vida tem uma maneira peculiar de nos colocar diante de desafios que nunca esperávamos. Quando Clara voltou, tudo mudou. A cidade que era um refúgio tranquilo se transformou em um campo de batalha emocional. E eu me vi lutando contra um inimigo que antes era minha amiga. Clara era tudo o que eu não era. Destemida, cheia de energia e com uma aura que atraía todos ao seu redor. Quando ela entrou na livraria, a primeira coisa que fez foi me abraçar, como se nada tivesse mudado. Mas eu sentia diferença. O calor do seu abraço não me trouxe alegria. Ele me deixou gelada por dentro. Logo, Miguel e Clara começaram a se encontrar frequentemente. No início, eu tentei ser solidária e acolhedora. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo, mas não podia acordar. A cada risada compartilhada entre eles, meu coração se apertava mais. A ansiedade se transformou em ciúmes, e eu sabia que precisava fazer algo para reverter essa situação. Uma tarde, enquanto organizávamos livros na seção de romances, Clara comentou sobre como Miguel era talentoso. Você viu as últimas pinturas dele? São incríveis. Ele realmente tem um dom, disse ela, com um sorriso que me cortou como uma faca. Tentei sorrir de volta, mas a verdade era que eu sentia que estava perdendo o controle. Miguel parecia cada vez mais encantado por ela, e isso me deixava em um estado de desespero. O que eu poderia fazer para manter nosso amor intacto? A ideia do feitiço começou a se transformar em uma obsessão. À noite, eu me deitava na cama, a mente cheia de possibilidades e medos. A biblioteca da minha infância, com seus livros de magia,
começou a me chamar. Eu não podia deixar que Clara tirasse Miguel de mim. Foi então que decidi que precisava agir. A magia sempre foi uma parte da minha vida, uma paixão que eu nunca deixei de acreditar. Se eu pudesse encontrar um feitiço poderoso o suficiente, talvez pudesse garantir que Miguel fosse só meu. Mas, à medida que essa ideia tomava forma, uma voz dentro de mim começou a questionar. E se isso não funcionar? E se, ao invés de unir, eu apenas o afastar? Mas a dor de perder Miguel era insuportável. Eu não tinha escolha. O que eu não sabia era que, ao tomar essa decisão, estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que mudaria nossas vidas para sempre. A noite estava calma quando decidi que era hora de agir. O céu estava coberto de estrelas, e a lua cheia iluminava meu pequeno quarto, criando uma atmosfera mágica que parecia convidativa. Com o coração pesado, fui até a velha caixa de madeira onde guardava meus livros de feitiços. Lá estava ele, o livro que sempre me fascinou, Encantamentos do Coração. A capa estava desgastada, mas as páginas ainda continham um cheiro doce da magia. Eu folheei as páginas até encontrar o feitiço de amarração que procurava. As palavras dançavam diante dos meus olhos, e cada linha parecia me chamar. Com amor, eu conjuro, começava o feitiço, e eu sabia que precisaria de um componente especial, um fio de cabelo de Miguel. A ideia de pegar algo tão íntimo me deixou nervosa, mas a necessidade de garantir seu amor estava acima de tudo. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu cuidadosamente coletei um fio de cabelo dele. A sensação de estar invadindo sua privacidade me deixou angustiada, mas a dor da incerteza era muito maior. Com o fio em mãos, preparei o espaço para o ritual. Acendi velas e coloquei flores ao redor, criando um círculo de proteção. Com este fio, eu te prendo a mim, cantei baixinho, enquanto as palavras do feitiço escorriam de meus lábios. Que o amor entre nós nunca se quebre. A cada palavra, eu sentia uma mistura de poder e medo. O ar ao meu redor parecia vibrar, e a energia mágica parecia se acumular em torno de mim. Quando terminei, um frio percorreu minha espinha. Eu havia feito algo profundo, algo que não poderia ser desfeito facilmente. A esperança que me preenchia foi rapidamente acompanhada por uma sombra de dúvida. O que eu havia feito? Estaria realmente preparada para lidar com as consequências? Nos dias que se seguiram, algo mudou. Miguel estava mais atento a mim, mas havia uma estranha intensidade em seu olhar. Era como se ele estivesse sendo puxado em minha direção, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. A conexão entre nós estava se fortalecendo, mas a presença de Clara ainda pairava no ar. A cada encontro, eu via como ela o olhava, como se quisesse lembrá-lo do que ele poderia ter, e isso me deixava ainda mais ansiosa. O feitiço funcionava, mas o que eu realmente havia conquistado? O amor dele ou apenas uma prisão? Eu não sabia até onde essa magia me levaria, mas o que eu realmente temia era perder Miguel para sempre. E assim, com o coração pesado, eu me perguntei: o que realmente significa amar alguém? Essa pergunta começou a ecoar em minha mente, enquanto a linha entre amor e possessão se tornava cada vez mais tênue. Com o passar dos dias, as mudanças se tornaram mais evidentes. Miguel estava mais presente, mas algo nele havia mudado. A obsessão que agora dominava sua presença me deixava inquieta. Ele me olhava como se eu fosse um sonho que ele não queria acordar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sombra em seus olhos, uma tristeza que eu não conseguia entender. Nos encontrávamos frequentemente, mas as conversas que antes fluíam com naturalidade agora pareciam pesadas. Ele falava sobre suas pinturas, mas a paixão em sua voz estava se apagando. Eu tentava animá-lo, mas a cada dia que passava, a sensação de que ele estava se afastando de mim crescia. Clara continuava a ser uma presença constante. Eu a via olhar para Miguel com um brilho nos olhos, e isso me fazia sentir como se estivesse em um campo de batalha. Cada risada que ela compartilhava com ele era como uma facada no meu coração. Eu não conseguia evitar a sensação de que ele estava sendo atraído por ela, e isso me consumia. Uma noite, enquanto estávamos em um café, Miguel mencionou Clara. Ela é uma artista incrível, disse ele, sua voz cheia de admiração. Eu sorri, mas por dentro uma tempestade se formava. A insegurança e a dúvida tomaram conta de mim. Como poderia competir com a luz que Clara irradiava?
O feitiço parecia estar funcionando, mas a cada dia que passava, o peso da magia se tornava mais difícil de suportar. Eu estava começando a me perguntar se realmente queria que ele fosse meu apenas por causa de um encanto. O amor não deveria ser uma prisão, mas eu estava me sentindo cada vez mais aprisionada. E então, a tensão se acumulou. Em uma noite, Miguel veio até mim, sua expressão confusa. Sofia, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu me sinto tão estranho. Meu coração disparou. Ele estava começando a perceber algo, e a ideia de que pudesse ficar livre do feitiço me aterrorizava. Está tudo bem, respondi, tentando manter a calma enquanto a ansiedade se espalhava pelo meu corpo. Às vezes, a vida nos confunde. Apenas se concentre no que você realmente quer. Mas, enquanto eu falava, percebi que estava mentindo. O que eu realmente queria era que ele me quisesse de verdade, sem a influência da magia. E essa verdade me deixou ainda mais angustiada. Eu estava enganando a mim mesma, e a cada dia que passava, a linha entre o amor e a possessão se tornava mais borrada. As noites se tornaram mais solitárias. Enquanto Miguel parecia mais distante, eu me via presa em um ciclo de insegurança. A sensação de que a magia não era a resposta começava a me consumir. O que eu havia feito para garantir seu amor estava agora se transformando em um fardo. Eu precisava de respostas. A pergunta que ecoava em minha mente era simples, mas poderosa. O que realmente significa amar alguém? E, ao mesmo tempo, a resposta me deixava paralisada de medo. Com o peso da dúvida me esmagando, eu comecei a me questionar. As noites em claro se tornaram comuns, e eu passei a refletir sobre o que estava fazendo. O amor não deveria ser uma batalha, mas, de alguma forma, eu estava lutando contra todos os meus instintos. A ideia de que eu tinha manipulado Miguel me atormentava. Eu tinha usado a magia para amarrar seu coração, mas isso era amor? Ou era apenas egoísmo? As vozes dentro de mim se tornavam cada vez mais conflitantes. Uma parte de mim desejava fervorosamente que ele fosse meu, enquanto outra se perguntava se eu realmente merecia esse amor. As conversas com as amigas tornaram-se um eco distante. Eu não queria que elas soubessem o que havia feito. O segredo do feitiço pesava sobre mim como uma sombra. E cada vez que Clara estava por perto, a culpa aumentava. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu estava ciente de que estava prestes a causar uma tragédia. Certa noite, enquanto caminhava sozinha pelas ruas da cidade, percebi o quanto havia mudado. As cores vibrantes da cidade pareciam desbotadas, e a música que antes me alegrava agora soava como um lamento. Como eu fui tão ingênua a ponto de acreditar que poderia controlar o amor. Sentada em um banco do parque, olhei para o céu estrelado, buscando respostas. O que eu realmente quero? Sussurrei para mim mesma. O desejo de ser amada era forte, mas o que eu realmente queria era que Miguel me amasse livremente. E, nesse momento, percebi que o feitiço não era a resposta. A ideia de desfazer o feitiço começou a se formar em minha mente. Mas e se isso significasse perder Miguel para sempre? A dor da perda era uma perspectiva paralisante. Eu não estava pronta para enfrentar essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de manter alguém contra sua vontade era ainda mais aterrorizante. O amor não se força. O amor se deixa livre. Com essa revelação, uma onda de clareza me percorreu. Eu precisava confrontar a verdade. E a verdade era que eu não sabia o que Miguel realmente sentia. Eu precisava saber se ele ainda me amava ou se meu feitiço o havia aprisionado. O que eu realmente desejava era um amor verdadeiro, sem amarras, sem feitiços. E assim, a decisão se tornou inevitável. A decisão de me confrontar com Miguel se tornou um peso crescente em meu peito. Eu sabia que precisava fazer isso, mas o medo do que poderia acontecer me fazia hesitar. As noites se tornaram longas e cheias de ansiedade, enquanto eu me preparava para o que vinha a seguir. Finalmente, um dia, reuni coragem. Miguel me convidou para um passeio em nosso café favorito. O ambiente estava repleto de risadas e conversas, mas para mim, tudo parecia distante. Meu coração batia descompassado enquanto eu tentava reunir as palavras que precisava dizer. Quando nos sentamos, a tensão era palpável. Ele me olhou nos olhos, e eu vi a confusão refletida neles. Sofia, você está diferente.
O que está acontecendo? Sua pergunta me fez sentir um frio na barriga. Era a oportunidade que eu precisava, mas o medo se infiltrou em minha mente. Miguel, eu preciso te contar algo, comecei, a voz tremendo. Sobre nós. Sobre o que eu fiz. Ele franziu a testa, e a ansiedade aumentou em meu peito. Eu lancei um feitiço de amarração sobre você. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como um trovão. A expressão em seu rosto mudou de confusão para algo que eu não conseguia decifrar. Um feitiço, ele repetiu, sua voz cheia de incredulidade. Você está falando sério? Sim, respondi, sentindo as lágrimas se acumularem. Eu estava com medo de perder você para Clara. Eu pensei que poderia garantir nosso amor, mas agora eu não sei se isso é o que realmente quero. O silêncio se instalou entre nós, e eu podia quase ouvir meu coração acelerado. A realidade do que eu havia feito estava se estabelecendo, e o olhar de Miguel se tornava mais intenso. Você me manipulou, ele disse, a dor em sua voz cortando como uma lâmina. Eu sei, respondi, a culpa me consumindo. E eu sinto muito. Eu não queria que as coisas fossem assim. Eu só queria ter você ao meu lado. Mas a verdade era que eu estava começando a duvidar de tudo. O que eu tinha feito era injusto. A expressão de Miguel começou a mudar. E eu percebi que a situação estava escapando do meu controle. Eu não sei se posso confiar em você agora, Sofia, ele disse. A frustração evidente. E aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu não sabia como havia chegado a esse ponto, mas estava certa de uma coisa. Eu precisava desfazer o feitiço. Eu vou desfazê-lo, eu disse. A determinação começando a tomar conta de mim. Eu não quero que você fique comigo por causa de magia. Eu quero que você escolha estar comigo. Miguel me encarou, e a confusão em seus olhos começou a se dissipar. Você realmente faria isso por mim? Ele parecia surpreso, e eu sabia que a estrada à frente seria difícil. Mas era a única opção. Eu precisava libertá-lo e, ao mesmo tempo, libertar a mim mesma. A ideia de perder Miguel me aterrorizava, mas ao mesmo tempo, a possibilidade de um amor verdadeiro se tornava mais clara. O que eu realmente queria era que ele tivesse a liberdade de escolher. E assim, a batalha interna começou a se transformar em um caminho para a redenção. A decisão de desfazer o feitiço não foi fácil. Enquanto conversávamos, a gravidade da situação me atingiu como um tsunami. Eu precisava agir, mas o medo da perda era avassalador. Miguel me olhava com uma mistura de confusão e esperança. E eu sabia que o que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Você está certa, Sofia, ele disse, sua voz carregada de incerteza. Se você acredita que isso é o melhor, então devemos tentar. Mas a verdade era que eu não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. A ideia de libertá-lo significava abrir mão do que mais desejava. No entanto, ao mesmo tempo, eu estava começando a entender que o amor verdadeiro não se baseia na possessão, mas na liberdade. Vou desfazer o feitiço esta noite, declarei, tentando soar confiante. Eu não quero que você se sinta preso a mim por causa de algo que eu fiz. Quero que você escolha estar comigo, livre e sem amarras. Miguel assentiu, e a expressão em seu rosto se suavizou. Eu aprecio. Esta resposta foi limitada porque atingiu o número máximo de tokens de saída permitidos. Eu aprecio isso, Sofia. Mas a verdade é que eu também estou confuso. Não sei o que realmente sinto, e isso me assusta. Sua vulnerabilidade me tocou, e percebi que ele também estava lutando com seus próprios sentimentos. A noite caiu, e a cidade estava envolta em um silêncio inquieto. Eu sabia que precisava me preparar para o que vinha a seguir. Assim que cheguei em casa, a tensão se acumulou em meu peito. O livro de feitiços estava esperando por mim, e eu me sentei à mesa, cercada por velas e flores que ainda guardavam a energia do ritual anterior. Com as mãos trêmulas, abri o livro novamente. As páginas pareciam brilhar à luz das velas, e as palavras dançavam diante dos meus olhos. Para desfazer um feitiço de amarração, deve-se fazer um ato de amor verdadeiro. Li em voz alta, sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu precisava encontrar um jeito de mostrar a Miguel que o amor não era uma prisão, mas uma escolha. As instruções eram claras. Eu precisava me concentrar em nossos momentos felizes, aqueles que realmente definiram nosso amor. Assim,
Fechei os olhos e deixei as memórias fluírem. Pensei nos passeios ao pôr do sol, nas risadas compartilhadas e nas conversas profundas que tínhamos na livraria. Lembrei-me do dia em que ele pintou um quadro só para mim, capturando a luz que dançava em meu cabelo. O amor que eu sentia por ele era genuíno, e eu precisava acreditar que ele também sentia isso. Com cada lembrança, a determinação crescia dentro de mim. Eu estava pronta para desfazer o feitiço. Com amor, eu te libero, murmurei, enquanto a energia mágica começava a se acumular ao meu redor. As velas tremulavam e a atmosfera parecia mudar. Ao concluir o ritual, uma onda de alívio me invadiu. Eu havia tomado a decisão certa, mas a incerteza ainda pairava. O que aconteceria agora? Será que Miguel escolheria ficar comigo? Ou me deixaria para seguir seu caminho ao lado de Clara? A única coisa que eu sabia era que, independentemente do resultado, eu havia feito a escolha correta. O amor verdadeiro não se força. Ele se deixa livre. E, com essa clareza em mente, preparei-me para o que viria a seguir. A manhã seguinte trouxe um misto de ansiedade e esperança. Miguel havia decidido vir me ver, e eu estava nervosa, mas também aliviada. O feitiço havia sido desfeito, e agora era hora de enfrentar as consequências. Quando ele chegou, havia uma tensão palpável no ar. A sala estava cheia de memórias do que havíamos construído, e eu sabia que precisava ser honesta. Miguel, eu desfaço o feitiço, comecei, minha voz tremendo. Eu não quero mais que você fique comigo por causa da magia. Quero que você escolha estar aqui. Ele me olhou nos olhos, e por um momento, o tempo pareceu parar. Sofia, disse ele, sua voz suave, eu não sei o que sinto agora. O que você fez me deixou confuso. Mas uma coisa é certa. Eu não posso viver sem você na minha vida. O alívio se espalhou por mim, mas a realidade de nossa situação ainda pairava. E Clara? Perguntei, o medo se infiltrando em meu coração. Você ainda a ama? Clara é uma amiga, mas o que sinto por você é diferente, ele respondeu, a sinceridade em seu olhar fazendo meu coração acelerar. Eu quero descobrir o que isso significa, mas preciso de tempo. Eu não quero que você se sinta presa novamente. Senti uma onda de gratidão. Ele estava certo. Nós dois precisávamos de espaço para entender nossos sentimentos. Eu entendo, respondi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Vamos dar um passo de cada vez. E assim, naquele momento, percebemos que o amor verdadeiro não é sobre amarras, mas sobre a liberdade de escolher. Eu havia aprendido que o amor não é uma possessão, mas uma dança delicada entre duas almas que se encontram. Enquanto Miguel e eu começamos a explorar nosso relacionamento sem a influência da magia, um novo capítulo se abria diante de nós. E, enquanto caminhávamos juntos, eu sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eu havia encontrado uma parte de mim que havia perdido. A coragem de amar de verdade. A história não terminava aqui. Em vez disso, estava apenas começando, e eu estava pronta para abraçar cada momento, cada escolha, com o coração aberto. Olho para trás e vejo a jornada que percorre, e não posso deixar de sentir um misto de gratidão e arrependimento. Meu nome é Sofia, e essa é a história de como o amor me ensinou sobre liberdade, escolhas e a verdadeira magia que reside dentro de nós. As noites em que me perdi na busca por controlar o amor agora parecem distantes. Aprendi que o verdadeiro amor não pode ser forçado, ele deve crescer livremente, como uma flor que se abre ao sol. A cada dia, Miguel e eu descobrimos juntos o que significa amar sem amarras. O que eu costumava ver como uma competição se transformou em uma amizade renovada com Clara. Com o tempo, ela se tornou uma aliada, e juntos aprendemos a celebrar a beleza de nossas individualidades. O amor não é uma linha reta, é um labirinto cheio de voltas e desvios, e é nas curvas que encontramos nosso verdadeiro eu. Agora, ao caminhar pelas ruas da cidade, não vejo apenas lembranças de dor e ciúmes, mas também um novo começo. O amor é uma escolha diária, e eu escolho amar Miguel, não como uma possessão, mas como um parceiro. E assim, a magia que sempre sonhei não estava nas fórmulas e feitiços, mas na conexão que criamos um com o outro. A verdadeira magia reside na capacidade de amar livremente, de deixar ir e ainda assim permanecer conectado. Enquanto olho para o futuro, sinto um calor suave em meu coração. Estou pronta para o que vier,
sabendo que o amor verdadeiro é uma jornada, não um destino. E, independentemente das adversidades, eu sei que sempre haverá um caminho a seguir, repleto de amor, luz e, acima de tudo, liberdade. Obrigado por assistir a Corações Enfeitiçados, a dança da vingança. Se você se conectou com a história de Sofia e Miguel, lembre-se de que o amor verdadeiro é sobre liberdade e escolhas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que eles também possam refletir sobre o que significa amar sem amarras. Não esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela agora. Ele traz mais histórias emocionantes. Até a próxima!